O celular já faz parte da vida de todo mundo. É só você ir na rua que você vai ver um monte de gente segurando o celular na mão ali, fazendo tudo quanto é coisa. Eu sei disso porque eu também tenho meu celular e eu faço exatamente a mesma coisa. Bom, de qualquer forma, neste tutorial a gente vai modelar este celular usando o Cinema 4D, a partir de formas mais simples e usando funções de Extrude. Agora eu falei muito chique, vai, Extrude. Eu sei que você está com o seu celular na mão, então deixa o seu celular de lado e vamos começar este tutorial. Para fazer esse tutorial maravilhoso, eu estou usando o Cinema 4D R25, que já mudou todo o layout dele, a interface dele tá só um pouquinho parecida com o Blender, né? Quase nada. Mas por favor, esqueça essas associações e vamos seguir em frente. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um retângulo. E agora no Cinema 4D, ao invés de criar os elementos na parte superior, você tem o lado direito. E do lado direito você tem aqui, ó, várias opções de criação. Por exemplo, se você clicar neste quadrado, ó, você clicou nele, automaticamente ele cria um quadrado que na verdade são só as formas, ele não tem preenchimento. Uma vez feito isso, se você deixar selecionado, você pode vir aqui embaixo no painel de Attributes e ir na aba de Objects, onde você tem opções como Width e Height. O que são essas opções? São opções de largura, ó, que você pode mudar os valores diretamente aqui, clicando e arrastando, ó, para deixar mais largo ou mais estreito, ou clicar e arrastar nesse slidezinho também que faz a mesma coisa. Ou clicar em cima aqui, ó, e digitar um valor. Então aqui eu vou colocar esse width em 200, tá? Então vai ficar 200 de largura e height de altura. Obviamente este não é um tamanho real de um celular, né? Porque um celular de 200 centímetros seria levemente grande. Então aqui eu estou usando só como referência mesmo na questão de proporção, tá? De largura e altura dele ficar aqui um pouquinho mais compridão. Outra coisa, aqui eu vou colocar a opção de plane nesse XY. Tem várias opções, ó, que é o alinhamento dele no mundo. Então vai de XY porque ele fica aqui de pezinho pra gente. Outra coisa que você pode fazer também é clicar aqui na opção de Rounding, que vai arredondar as bordas. E aí quando você ativa Rounding, aparece a opção de Radius, que é o quanto de arredondamento ele vai ter nos cantinhos. Eu acho que são uns 20 aqui. Tá ótimo. Então fica arredondado, mas não fica tão arredondado assim. Além de fazer isso, aqui vamos imaginar que a gente está criando o corpo do celular. Mas se você olhar, tá faltando alguma coisa. O que que tá faltando? Muito bem, tá faltando espessura. Você acertou. Então, para fazer a espessura, do lado direito você tem esse botão aqui, ó, que você pode clicar e segurar e você clica em Extrude. Quando você faz isso, não acontece nada. Professor, para que você criou isso então se não acontece nada? Calma, não acontece nada porque a gente tem que associar os elementos. Então, vem aqui, ó, clique e arrasta o retângulo e solta em cima do Extrude. Pronto, ó, ele cria aí uma espessura pra gente. O que acontece é que tá meio espesso, né? Tá parecendo aqueles celulares antigos que parecia um bloco de tijolo. Então seleciona o Extrude, vem aqui embaixo de novo no painel de Attributes, aba de Object e você muda aqui, ó, o Offset, que é a quantidade de espessura que ele vai ter. Acho que uns 10 aqui tá legal, tá bem fininho, talvez um pouco mais fino do que a realidade, mas relaxa porque você vai vir aqui, ó, em Caps. E no Caps você muda essa opção de Size, que tá como 0 para 5, ó. Então ele deixa um pouco mais de arredondamento. Aqui nessa parte, por exemplo, aqui a profundidade dele, né, a espessura, e aqui ele cria um arredondamentozinho tanto para trás quanto para frente. Aqui eu acho que já está uma espessura mais realista aí para um celular. Agora, eu tenho que dizer para você, antes da gente continuar, que se de repente você está assistindo isso aqui, está pensando, nossa, professor, não estou entendendo nada do Cinema 4D, que loucura. O que você faz? Clica do lado direito aí em cima no card e assiste o tutorial de como começar no Cinema 4D, que é extremamente importante você assistir aí para você entender as coisas mais básicas e estruturais sobre ele. Depois você volta para esse tutorial aqui e a gente continua fazendo esse celular. Não, eu não quero, professor. Eu quero continuar daqui mesmo sem assistir esse outro tutorial. Não tem problema, não precisa assistir, a gente continua aqui também. Uma vez feito isso, vamos imaginar que o celular, né, ele tem o corpinho dele e ele tem essa tela, geralmente tela de vidro, né, sei lá que material que é, mas é tipo um vidrinho que fica na frente. Para fazer isso, se liga só, seleciona o Extrude, pressiona Ctrl C, Ctrl V. Então a gente vai ter esse primeiro Extrude, que na verdade é o corpo que a gente tem, e esse Extrude 1 aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, deixa ele selecionado, o Extrude 1, vem aqui com a ferramenta de movimentação
movimentação. Está do lado esquerdo aqui agora, não está mais em cima, quase que eu me confundi. Então do lado esquerdo, ó, tem esse botãozinho aqui. E aí você pode clicar e arrastar, ó, pela seta azul e posicionar um pouquinho para frente. Só um pouquinho, depois a gente ajusta aqui. Eu estou fazendo isso para conseguir manipular esse cara. Então, do jeito que eu fiz aqui, arrastando para frente, eu vou selecionar agora esse retângulo. Cuidado, não é o retângulo dentro do Extrude, é o retângulo dentro do Extrude 1. Então clica nele, ó. Vem aqui embaixo no painel de Attributes, aba de Object, que a gente já viu várias vezes, e eu vou mudar esse Width, ó, que está em 200, para um pouquinho menos, tipo uns 190. Esse Height, que estava em 400, um pouco menos também, ó, uns 390. E essa opção de Radius, que é o quanto ele arredonda das bordas. Ó. Se você virar um pouquinho aqui, se você se aproximar, ó, eu quero que ele encaixe um pouco mais nessa partezinha aqui. Ó. Então muda esse Radius, ao invés de 20, para uns 15. Ó. Então agora ficou legal. O que eu vou fazer é de novo selecionar o Extrude 1 e vir com a ferramenta de movimentação, ó, e posicionar um pouquinho para trás. Então aqui não se esqueça, nós temos as setas de modificação. A seta aqui verde sobe ou desce o objeto. A seta vermelha joga para a esquerda ou para a direita e a seta azul joga para frente ou para trás. Então vai na seta azul, ó, e joga um pouquinho para trás, ó, de forma que a gente tem um pouquinho de espessura, tá vendo? Então fica o corpinho do celular e a telinha dele na frente. Tá ficando bom, não tá ficando bom? Eu espero que sim, porque se você não estiver gostando, não vai fazer sentido nenhum isso aqui. Continuando, não desista. É hora de fazer os botõezinhos que ficam do lado. Então aqui, quando a gente tem os iPhones, deixa eu ver o meu iPhone, porque eu posso estar enganado sobre isso. É verdade. Aqui você tem a tela de bloqueio, que é o botãozinho, e do lado esquerdo você tem as teclas de volume. Então aqui a gente vai fazer a da direita primeiro. Faz o seguinte, ó. Do lado direito, clica aqui de novo, nesse botãozinho para criar um retângulo. Esse é o retângulão que a gente tem. Eu vou fazer só algumas modificações nele, só que para ficar mais fácil, deixa ele selecionado e ativa esse botãozinho aqui, ó, que é o botão de solo. Ué, mas o que é o botão de solo, professor? Não estou entendendo. Então, o botão de solo, ele serve para deixar o objeto isolado. Então, fica solamente o objeto, ou seja, só ele e mais ninguém. Então, a gente consegue manipular ele isoladamente. Eu acho que é mais fácil, certo? Então, aqui, ó, deixa selecionado o retângulo, vai no painel de Attributes, aba de Object. Aqui em Width, ó, eu vou colocar 7, em Height 50, e nesse Plane eu vou mudar aqui para a opção de ZY. Então, ao invés dele ficar alinhado aqui de frente para a gente, ó, ele fica alinhado meio que de lado. E eu vou ativar também a opção de Rounding e deixar como está, que é o valor de 3.5, só para ficar aqui bem arredondadinho. Do jeito que está, deixa o Rectangle selecionado e vamos criar espessura. Como é que faz isso? Muito bem, você acertou. É só você vir aqui, ó, clique e segura e você coloca a opção de Extrude. Só que calma, respira. Para ficar mais fácil, ao invés de você clicar no Extrude, arrastar o retângulo para dentro do Extrude, tem um jeito mais fácil, ó. Deixa selecionado o objeto que você vai aplicar o Extrude, clica aqui em cima, ó, e segurando a tecla Alt, você clica em cima do Extrude, ó. Quando você faz isso, automaticamente ele associa o objeto selecionado com o Extrude. Então é como se fosse um atalho, né? Em vez de fazer todo aquele processo de arrastar um para o outro, ele já aplica automaticamente, é muito mais fácil. Então agora, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar selecionado esse Extrude que a gente tem, e vem aqui embaixo, né, no painel de Attributes, aba de Object, muda esse Offset, que ele está meio comprido, para uns 20 só. E vem na aba de Caps agora. Ó. Em Caps eu vou mudar o Size para 1. Então ele vai deixar levemente arredondado. Quando eu faço isso, beleza, já fiz o botão. Só que eu preciso enxergar o corpo do celular. Então desativa esse botãozinho aqui, ó. A gente volta a enxergar todo o corpo do celular e a gente não enxerga o botão porque o botão está como se estivesse dentro do celular. Mas não tem problema, faz o seguinte, ó. Seleciona aqui o Extrude 2 e usando a ferramenta de movimentação, você pode vir com a seta vermelha, ó, e jogar um pouquinho para o lado até a gente enxergar o botão. E com a seta verde, ó, você pode subir para ele ficar mais ou menos no local aqui. O que acontece é que ele está um pouquinho mais para frente do que deveria, né? Talvez ele deveria ótimo, né? Ele devesse estar mais no meio. Então, olhando aqui pelas 4 telas, eu vou vir na tela aqui de lado, ó, me aproximar e usando a seta azul, ó, eu vou arrastar de forma que esse botão fique mais ou menos no meio da área que a gente tem, que é essa aqui e esse primeiro, ó. Então a gente coloca, eu acho que na verdade eu estou no lugar errado, seria mais ou menos aqui, ó. Vamos ver se eu estou correto. Não estou, é isso mesmo, ó. É mais ou menos aqui, ó. E aí nada impede que você ainda venha aqui de lado mesmo, ó, e joga mais um pouquinho para trás, vai girando até ficar mais ou menos no meinho. Nossa, professor, que coisa chata! Então, realmente não é a coisa mais agradável do mundo, mas é mais ou menos para a gente ter uma ideia do botãozinho, ó.
Aí eu empurrei um pouquinho mais para frente usando aquela setinha vermelha. Legal, fizemos esse primeiro botão. É hora de fazer os outros botões. Só que agora calma. Calma, antes de você abandonar, falou, professor, isso aqui é muito chato, cara. Vai ter que fazer tudo de novo? Não, calma. A gente vai ganhar um pouquinho de tempo aqui, ó. Então se liga só, vem do lado direito do painel de Object, a gente tem esse Extrude, certo? O Extrude 2 tem esse botão que a gente tem. Esse botão, na verdade, é feito a partir do Rectangle. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar esse Extrude 2. Aqui embaixo a gente vai na aba de Object e você ativa a opção de Hierarchical. Mas pra que serve o Hierarchical? Ele serve para você ter mais de um objeto aqui, mais de um shape, né, mais de uma forma dentro do Extrude e todas elas terem profundidade. Olha só que louco. Você vai selecionar aqui, ó, esse retângulo que a gente tem e aí você pode pressionar Ctrl C, Ctrl V. Quando você faz isso, automaticamente ele duplica, né? Então a gente tem esse retângulo que ficou fora do Extrude. Então pega esse retângulo aqui, que foi o que a gente acabou de copiar e colar e arrasta em cima do Extrude 2. Então a gente tem exatamente dois retângulos. Eu vou pegar esse aqui de cima, ó. E usando a seta vermelha, a gente vai jogar para o lado esquerdo até conseguir enxergá-lo. E depois você pode posicionar de volta, ó, até ele ficar um pouquinho para fora. Só que acontece o seguinte, esses botões de volume do iPhone, eles não têm o mesmo comprimento, na verdade a mesma altura, né, do botãozinho que a gente tem de bloqueio de tela. Então esse aqui, ele é um pouquinho mais alto do que esse que a gente vai ter de volume. Então se liga só, olha só que da hora isso. Seleciona aqui esse retângulo 2. Desculpa, esse retângulo que está dentro do Extrude 2, não confunda, tá? Esse retângulo aqui de baixo é o lado direito, esse aqui de cima é o lado esquerdo. Então seleciona este que corresponde a esse aqui e vem aqui, ó, no painel de Attributes, aba de Object, e eu vou mudar esse Height, que ao invés de 50, a gente pode botar uns 25, ó. Então ele fica um pouquinho menor. E uma vez feito isso, a gente pode subir um pouquinho pela seta verde mesmo, ó. E aí, do jeito que está aqui, selecionando esse retângulo, vai com a ferramenta de movimentação, segura a tecla Ctrl e arrasta, ó, pela seta verde para baixo até a gente enxergar o segundo botão. Então olha só que louco, eu estou usando 3 botões aqui, ou melhor, 3 shapes, né, de retângulo, todos eles estão dentro do mesmo Extrude. Então eu não preciso toda hora também ter um Extrude para cada forma que eu uso aqui. Eu posso ter várias formas para o mesmo Extrude. Então são várias possibilidades. Mas por que você não fez isso desde o começo, professor? Então eu não fiz isso desde o começo porque eu queria te mostrar as possibilidades que tem. É hora de fazer aqueles buracos que ficam aqui na parte de baixo, né? Um deles eu acho que é o microfone, o outro é como se fosse o fone de ouvido. Eu não sei exatamente as funções, mas vamos fazer isso. Então aqui, ó, eu vou clicar de novo nesse quadradão para criar um retângulo. Eu até vou deixar em solo de novo, que você já sabe como é que faz, ó. E aí vai lá em Attributes, Object, eu vou mudar esse Width para 4, o Height para 4 também. Deixa eu só me aproximar um pouco mais para a gente enxergar, ó. É um quadradinho bem pequenininho. E aí eu vou ativar a opção de Rounding, que vai deixar ele exatamente redondo, certo? Então, quanto mais round eu coloco, ó, se eu colocar o máximo de rounding para esse tamanho que ele tem, ele fica redondo. Mas por que você não foi aqui, professor, aqui, ó, clicou e segurou e colocou a opção de círculo? Você já teria feito um círculo, não é isso? Você é burro. Então, talvez eu seja um pouco burro, mas a questão é, eu vou aproveitar esse mesmo botãozinho aqui, que é um retângulo, para outra coisa depois. Por isso que eu não fui no círculo, eu fui direto no quadrado. Por favor, confia em mim que vai valer a pena, pelo menos eu estou tentando isso. Depois de ativar a opção de Rounding aqui, eu vou mudar esse plane, ó, ao invés de XY para XZ, e aí ele vai ficar apontado aqui como se fosse para baixo. Hora de aplicar um Extrude, então a gente vai de novo, ó, deixa selecionado, clica e segura nesse botão, segura o Alt e clica em Extrude. E aí aqui, ó, em Attributes, Object, vamos mudar o Offset para uns 10 só, senão ele vai ficar comprido demais, ó. Uma vez feito isso, desativa a opção de solo e com a ferramenta de movimentação, selecionando o Extrude 3, ó, move aqui pela seta verde até lá embaixo. Então a gente vai ter isso aí, ó. Eu vou deixar de uma forma que a gente consiga enxergar ele inteiro aqui embaixo, ó. Uma vez feito isso, a gente precisa começar a duplicar isso aqui para ter vários deles. Mas antes disso, eu queria dizer que eu já fiz um outro tutorial que é muito da hora. Pelo menos eu gostei bastante de fazer e eu acho que você vai gostar também, que é como modelar e animar uma torradeira 3D. É um tutorial bem legal porque envolve um pouco do que a gente está fazendo aqui, mas tem outros conceitos diferentes de modelagem e além de modelar, a gente anima. E é muito legal. Acho que vale a pena você pelo menos salvar esse tutorial aí para você assistir depois, né? Por favor. Faz isso, me dá uma visualização aí, eu tô te implorando. Tá bom, tô brincando, vai, vamos seguir em frente. Aqui,
Depois que a gente fez isso, esse primeiro botão, eu vou duplicar ele. Então, ao invés de ficar duplicando aqui manualmente, vamos fazer uma outra parada. Aqui do lado direito, ó, você clica nesse botãozinho, que é o Cloner. O Cloner serve para clonar. Mas clonar? Como assim clonar, professor? É o seguinte, ó, ele pega o mesmo objeto que a gente tem e você pode fazer várias cópias dele, sem haver a necessidade de você fazer um por um. Então, vai no painel de Objects, arrasta o Extrude 3 para dentro do Cloner. Quando você faz isso, o Cloner, por padrão, ó, ele vai para uma posição meio que no meio do mundo 3D. Então a gente tem que mudar, tá vendo? O que ele fez foi criar todos esses botõezinhos aqui, que na verdade não são botões ainda, né? Mas enfim, criou vários objetos. O que você vai fazer é, deixa selecionado esse Cloner, vem aqui embaixo ó, em Attributes, aba de Object, e aí você tem a maneira com que ele vai fazer os clones. Então aqui, ó, esse mode, né? Ao invés de grid, você pode colocar linear. Então ele vai fazer uma sequência, como se fosse uma fila. O problema é que a gente não está enxergando porque você tem que desativar essa opção aqui ó, de Reset Coordinates. Quando você coloca ela, o que ele faz? Se você deixar ativado, ele vai não levar em consideração a posição do elemento que ele está clonando. Então, quando você desativa o reset aqui, ó, aí sim ele fala, legal, então eu vou deixar ali exatamente onde ele estava e a partir desta posição, aí eu vou fazer as cópias. Então aqui, ó, o que acontece é, você tem a opção de PX e PY. Eu vou pegar o PY e colocar 0, ou seja, todas as minhas cópias estão exatamente na posição em 0. O que eu vou fazer é mudar esse PX aqui, ó, para um valor um pouco mais alto. Ó. Conforme você aumenta o valor, ó, ele vai pegando as cópias e colocando ou para a esquerda ou para a direita. Aqui um PX de 7, eu acho que tá bom. E aqui em cima você tem Count, é a quantidade de cópias. Ó. Você pode colocar várias delas, mas eu não quero muitas. Acho que 4 aqui já tá bom. Uma vez feito isso, a gente já pode posicionar. Então, visualizando aqui pelas 4 telas, pode ser por cima mesmo. Ó. Eu vou posicionar no meio dessa área. E a gente pode pegar isso aqui ó, e já subir um pouco mais. Aqui é meio difícil de você selecionar. Ó. Se você for pelos clones, né, você pode selecionar tanto o Extrude ou o Cloner. O problema do Cloner é que os pontos de controle dele ficam bem no meio. Ó. Então fica um pouquinho mais chato. Então meu conselho é, seleciona o Extrude mesmo. Ó, e pelo Extrude você posiciona onde você quer. E aqui embaixo também visualizando de frente, ó, a gente pode subir ó, até ele entrar dentro dessa área. O que acontece é que isso aqui não deveria ficar para fora, né? Ele deveria ficar para dentro, criar buracos dentro do corpo do celular. Ah, não, professor, isso aqui deve ser muito difícil, eu tô quase desistindo, cara. Não desiste, pelo amor de Deus, confia em mim. Ó. Faz o seguinte, aqui do lado direito, você vai clicar e segurar neste botão e você coloca a opção de Boolean. Esse Boolean serve para pegar duas formas diferentes, né, dois objetos diferentes e criar, de repente, um objeto arrancando um pedaço do outro. Falando assim, parece uma coisa meio agressiva, mas não é não, ó. Se liga só. Vem do lado direito aqui no painel de Object, eu vou arrastar, tá vendo? Eu tenho esse Cloner e eu tenho o corpo do celular, que é esse primeiro extrude que a gente fez. Então eu vou arrastar os dois aqui dentro. Ó. Primeiro de tudo, eu vou arrastar o Cloner. Pego o Cloner, arrasto e solta dentro do Boolean. Para ficar um pouco mais fácil, você pode vir aqui ó, e clicar nesse menos do lado do Cloner. Aí a gente não enxerga tanta coisa. E esses outros também. Ó. Eu vou clicar nesse menos do lado do Extrude 2, Extrude 1 e do Extrude. Esse Extrude aqui mais embaixo é o corpo do celular. Quando você seleciona ele, ó, aparece aqui toda uma linha laranja em volta do celular. Mas o que quer dizer essa linha aqui em volta, professor? Quer dizer que ele está selecionado, certo? Então, quando aparece isso, todo o corpo do celular aqui está selecionado. Então agora, ó, pega o Extrude e arrasta para dentro do Boolean. Ó. Então pegou o Extrude, ó, solta dentro do Boolean. Quando você faz isso, não se esqueça de uma coisa muito importante. Na verdade, não tem como você se esquecer, porque na verdade eu não disse ainda, mas preste atenção. Aqui dentro do Boolean, você tem a ordem com que os elementos são inseridos. Então, se você pega o Cloner e coloca em cima, o que ele vai fazer é totalmente diferente. Então a ideia é o Extrude fica em cima e o Cloner fica embaixo. Olha só que legal. Agora a gente já tem esses buraquinhos que a gente conseguiu fazer a partir de formas com o Extrude e depois para finalizar com o Boolean. O que eu vou fazer aqui é aproveitar que a gente já tem né, esses buraquinhos e no celular a gente tem dois lados com buracos. Aqui acho que tem bem mais buracos, não sei quantos, e do lado esquerdo um pouco menos. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou selecionar esse Extrude que a gente tem aqui. Ou melhor, desculpa, estou falando besteira. Eu vou selecionar dentro do Cloner, ó, entra no Cloner, a gente tem esse Extrude 3. E aí, ó, eu só vou arrastar pela seta vermelha um pouquinho mais para a esquerda.
Uma vez feito isso, eu vou aproveitar esses objetos clonados e eu vou duplicar todos eles. Então faz o seguinte, seleciona o cloner, clica sobre ele aqui ó, com o botão da direita e você tem esse aqui, ó, Group Objects. Quando eu faço isso, eu estou criando um grupo, ou seja, eu estou pegando o que eu tenho do cloner e eu estou criando um objeto que vai armazenar esse cloner. Então agora ó, eu tenho esse cloner dentro do objeto null. Se você quiser, você pode clicar 2 vezes em cima do null e colocar o nome de grupo. Vai ficar mais fácil só para a gente se identificar aqui, certo? Então seleciona esse cloner, clica aqui nele, ó, segurando o Ctrl, você pode vir e arrastar aqui para cima. Ó. Então segura a tecla Ctrl, arrasta o cloner só um pouquinho para cima. Ó. Ele estava aqui, ó, soltou. Então eu tenho o cloner e o cloner 1. Eu vou pegar esse cloner 1 que a gente tem ó, e eu vou arrastar um pouquinho para o lado. Aqui fica um pouco difícil, porque você tem que selecionar o cloner 1 e mover por essa seta aqui do lado, tá vendo? Ó? Ou melhor, essa seta aqui no meio, mas não tem problema. Vai com a ferramenta de movimentação e usa essa seta vermelha ó, e joga um pouco para o lado, tá vendo? Então a gente criou 2. Tem esse aqui que foi o primeiro e esse aqui. Esse aqui precisa de um pouco mais de buracos. Então seleciona o cloner 1, vai em Attributes, Object e muda esse Count, em vez de 4 para 6. Ó. Então vão ter 6 buraquinhos. E o que a gente pode fazer também é mover talvez um pouquinho mais para o lado. Talvez um pouquinho mais para cá. Acho que aqui já está legal. Então tem a parte do microfone e a parte do fone de ouvido que eu sinceramente não sei qual é. Eu acho que essa aqui deve ser o microfone e essa aqui é o fone. Mas eu posso estar enganado sobre isso. Eu não sei se você lembra, mas eu espero que você lembre que eu falei que quando eu tinha feito essa primeira bolinha aqui, na verdade não é essa, né? Deve ter sido essa aqui, não importa. Quando eu fiz essa primeira bolinha, eu falei para você o motivo de não ter feito círculos e ter feito quadrados com a opção de rounding, que arredondava as bordas. Você lembra disso? Sim, professor, eu lembro. Que bom que você lembra. Então vamos continuar. Feito isso, olha só. Aqui eu vou entrar nessas opções, certo? Eu tenho o Boolean. Dentro do Boolean, ó, eu vou ter tanto um extrude quanto esse grupo aqui. Entra nas opções do grupo. Dentro do grupo, a gente vai ter esse cloner 1. E nesse cloner 1, se você entrar, a gente tem esse extrude. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar, só que dessa vez, ó, eu vou segurar a tecla Ctrl e arrastar o extrude 3 um pouquinho aqui em cima, para ele ficar embaixo do grupo. Ó. Então segura o Ctrl, arrasta, solta aqui. Então eu acabei de duplicar esse extrude 3. Feito isso, eu até posso vir com a ferramenta de movimentação e usar a seta vermelha para jogar um pouquinho para o lado. Ó. Então o que eu estou fazendo aqui ó, é um buraquinho solto sozinho. Só que nós temos que fazer modificações nele. Vem aqui no Extrude 3, que corresponde a esse carinha. Entra nas opções dele, nós temos esse Rectangle. Nesse Rectangle, vai em Object aqui embaixo ó, e muda essa opção de Width para 20. Então ele deixa isso aqui um pouquinho mais largo. Ó. Fica como se fosse aquela parte do carregador do celular. E se você quiser, olhando por cima, a gente pode movimentar um pouquinho mais para o meio, ó, para centralizar um pouco mais. Então a gente já tem ali toda a parte de baixo do celular, graças a Deus a gente terminou essa parte aqui. Tá faltando só mais um detalhezinho, que é a parte onde ficam as câmeras, na parte de trás, né? Cada vez tem mais câmeras nesses celulares, né? Eu não tô aguentando mais isso, Jesus. Vai chegar uma hora que vai ter umas 20 câmeras. Mas vamos em frente. Aqui do lado direito, eu vou clicar nesse botão para criar um retângulo, eu vou deixar em solo, você já sabe como é que faz isso. E aqui nas opções de Attributes Object, eu vou mudar o Width para 100, o Height para 100 e eu vou ativar esse Rounding. Esse Rounding pode ser um valor de 10, ó. Então a gente vai ter essa forma. Eu vou aplicar a opção de Extrude, você já sabe como é que faz, ó. Clica aqui e segura o Alt e clica em Extrude. Aqui nas opções do Extrude, em Attributes Object, eu vou mudar o Offset para uns 10. E a opção de Caps aqui, ó, eu vou colocar o Size em 1. Então ele deixa levemente arredondado. Tirando, né, quase falei tudo errado, volta. Tirando a opção de solo, eu vou vir aqui, ó, e mover um pouquinho pela seta azul, jogando para trás. E aí a gente pode subir também, ó, pela seta verde e jogar um pouquinho mais para cá com a seta vermelha, ó. Então é aquela área que vai armazenar as câmeras. Só que faltam ali os círculos que no caso seriam as câmeras. Então para isso eu vou selecionar esse Extrude, que foi esse último objeto que a gente fez. E aí eu vou pressionar Ctrl C, Ctrl V. Então eu acabei de criar o Extrude, que está na mesma posição do Extrude de baixo, que é esse aqui. Então vamos fazer umas modificações. Aqui, ó, com esse Extrude selecionado, vem aqui embaixo em Attributes, Object e ativa o Hierarchical, que você já sabe o que é que faz. Pelo amor de Deus, não me diga que você esqueceu isso. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar esse retângulo aqui dentro. Aí a gente vai vir aqui embaixo em Attributes, Object, e eu vou mudar esse Width aqui ó, para uns 25 e o Height também. Então ele fica um pouquinho menor. Aqui se você deixar em solo, ó, é basicamente isso que a gente está fazendo. Estou deixando ele um pouquinho menor. Eu só vou mudar a opção de Radius aqui para o máximo que der, ó,
para ele ficar um círculo. Ué, mas você também não poderia ter feito um círculo aqui para ser mais fácil? Então eu poderia, só que aqui a gente ganha um pouquinho de tempo, porque ao invés de eu ter que remover esse retângulo aqui de dentro, criar um círculo, jogar aqui dentro, eu acho que aqui fica um pouco mais fácil. Então sai da opção do solo e usando a seta azul aqui, ó, joga um pouquinho para fora. E aí se você quiser, ó, olhando aqui pela visão de frente, a gente pode posicionar já esta câmera no local correto, que seria mais ou menos aqui, ó. Se bem que aqui tá rolando um negócio estranho. Eu acho que essa parte aqui tá muito grande, ó. Então seleciona esse extrude de baixo aqui, esse retângulo dele, e esse width dele, eu acho que poderia ser talvez uns 80, ó. 80 e 80 eu acho que tá mais legal. Joga um pouquinho pro lado, ó. Joga essa parte para cima, agora fica bacana. Então seleciona ali o extrude que a gente tem. Não esqueça de selecionar esse retângulo dentro dele, ó, que é a bolinha, e aí a gente posiciona no local mais adequado. Com este retângulo selecionado, vai na seta verde segurando o Ctrl e move um pouquinho para baixo. Depois, se você quiser ainda visualizando aqui de frente, ó, segure e arrasta, ó, na tela mesmo com Ctrl, ó, e move um pouquinho para o lado, para ficar mais ou menos ali entre as bolinhas. E aí nada impede que você selecione os 3 retângulos, ó. Então seleciona esse de cima, segura o Ctrl, seleciona o de baixo e o outro, e você possa mover mais ou menos no meio de toda essa área retangular aí, ó. Então a gente já tem todas essas bolinhas que simulam ali a ideia daquelas 3 câmeras do iPhone, que tem, por enquanto, 3 câmeras. Logo mais deve ter umas 8, 9. A gente acabou, nosso celularzinho maravilhoso, ó. Tá bem legal, um estilinho bem simples, bem bonitinho, bem compacto. E se você quiser continuar as modelagens, tem um outro tutorial que eu já fiz. Eu quase falei tudo errado no tutorial, que é como modelar um relógio no cinema 4D. Ele segue bem essa ideia aqui, o que muda é que a gente usa um pouquinho de modificadores para chegar no resultado final, mas tem um pouquinho também dessa opção de extrude, de bully e muitas outras coisas que eu tenho certeza que vale a pena você conferir. Não precisa você usar o seu celular para você pesquisar na internet onde você pode encontrar um curso online para você aprender o cinema 4D. A resposta para isso está bem aqui. É só você ir na descrição do vídeo aí embaixo, porque lá tem o link do meu curso online de cinema 4D para você aprender o cinema 4D para valer. Nesse curso eu começo te ensinando os assuntos estruturais do cinema 4D, como interface, navegação, manipulação de objetos, painéis e tudo que é essencial. Logo depois, vamos para modelagem, que é a criação de objetos. Nessa parte, você vai aprender como criar objetos a partir de elementos primitivos e também a partir de modelagem orgânica, sem falar ainda de deformadores e fields para alterar os objetos. Na sequência, vamos para iluminação, materiais e texturas, uma área essencial para deixar a sua imagem 3D incrível. É com a iluminação que você valoriza o resultado final. Você também vai conhecer mais sobre o MoGraph, uma ferramenta para usar no processo das animações, e durante o curso ainda vamos fazer esse projeto do começo até o fim, passando por todas as etapas do processo: modelagem, animação, iluminação e renderização. Se você não sabe nada de cinema 4D, mas você quer começar os seus estudos para criar os seus projetos, você pode fazer esse curso. Agora, se você já conhece um pouco do cinema 4D, mas você quer se aperfeiçoar, você também pode fazer esse curso. Agora, não esquece de, apenas antes disso, você clicar no link na descrição do vídeo para você conhecer um pouco mais desse curso. Vale a pena, hein? Antes de você ir embora, calma, ainda dá tempo de você assistir mais alguns tutoriais de cinema 4D que eu fiz aqui no canal. E eu sei que você está pensando, como? É só você clicar aqui do lado em algum desses 2 vídeos aí. Eu te vejo num próximo vídeo. Valeu!